Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus, hoje a missão é diferente, o mistério. Glória a Deus, eu cheguei ali, ele falou comigo se eu tinha uma palavra. Falei, tenho. Tinha 2 palavras no coração. E aí pensei, eu falei, Deus, que não seja eu, que seja o Senhor, fala no meu coração a palavra. E aí veio a palavra no meu coração. Assim que a palavra veio, que o Senhor falou no meu coração, a irmã veio e abriu a palavra. Então eu sei que é confirmação do Senhor. Eu gostaria que nessa noite você abrisse a tua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus, capítulo 15. Glória a Jesus, Mateus, capítulo 15, versículo. Glória a Jesus, versículo 22. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 15, versículo 22. Quantos acharam, diga amém. Os que não acharam, diga misericórdia. Eita. Então vamos fazer a leitura que diz assim: a mulher cananeia. E eis que veio uma mulher cananeia que viera daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu gostaria que você lesse comigo agora só o versículo 25, que diz assim: ela, porém, veio e o adorou. Repete comigo: o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Glória a Jesus, somente até aqui. Será uma palavra objetiva ao teu coração. Quando você para ler no capítulo 15, o início, você começa a ver, começa a analisar Jesus cumprindo com a missão dele. Ele estava ali direcionando os seus discípulos, ao mesmo tempo confrontando os anciões que muitas das vezes eram hipócritas, fariseus, muito mais preocupado com o externo do que com sua vida espiritual realmente com o Senhor. E Jesus sai daquele ambiente em que ele estava, e ele aqui no versículo 21, ele se retira de onde ele estava ensinando, corrigindo aquele povo, ele se retira para a região de Tiro e Sidom. Era uma região onde tinha gentios, e a Bíblia fala que quando ele chega para aquele lugar, em Marcos capítulo 7, no versículo 25, você também vai ver retratando essa mesma história. Porém, Marcos ele retrata de uma forma diferente da de Mateus, em um mesmo contexto. Jesus estava vivendo o contexto em que ele não queria que se espalhasse muito a notícia dele, né? No livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos ele fala sobre isso. Jesus ele entrou dentro de uma casa porque ele não queria que a notícia se espalhasse de que ele estava sobre aquele lugar. As pessoas sabiam que onde ele estava acontecia milagres, muitas coisas aconteciam, mas Jesus não queria que naquele momento a fama dele corresse. Porém, é inevitável. A gente sabe hoje a proporção do que nós vivemos, do evangelho que a gente vive. É impossível Jesus estar em um ambiente e as pessoas não ter o desejo de estar também no mesmo ambiente que ele está. Porque a gente tem essa noção de que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ou ele cura, ou ele liberta, ele transforma, ele libera uma palavra. Alguma coisa tem que acontecer no mundo espiritual onde Jesus está. E a Bíblia diz que Jesus estava naquele ambiente. Aqui em Mateus ele relata somente o período em que Jesus está sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que chega uma mulher cananeia, e ela já chega clamando. Vamos analisar o contexto daquela mulher. Ela não era uma mulher que fazia parte do contexto judeu, ela era gentia.
ela era cananeia. Então ela está ali quebrando o protocolo, o medo, para que ela alcançasse algo que ela estava desejando. Ela chega clamando porque ela reconhece que na posição em que ela estava, ela precisava se humilhar diante de Jesus. E ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vamos lá. Ela está indo porque ela precisava de um milagre para alguém, certo? Misericórdia, a igreja está comigo? Ela estava indo ao encontro de Jesus porque alguém da casa dela precisava, certo? Mas por que aquela mulher fala: tem compaixão de mim? Porque quem vive em uma casa onde a casa está perecendo, também perece. Se você tem um lar onde o teu esposo não é evangélico e ele chega em casa sendo atribulado pelo inimigo, infelizmente, se você não estiver na comunhão ali, na paz do Senhor, isso te afeta. E muitas das vezes você vem para o culto angustiado, triste, por causa de um cenário que está acontecendo ao seu redor. Aquela mulher estava pedindo para que o Senhor tivesse compaixão dela, porque só ela sabia o que ela estava vivendo na pele. Só aquela mulher entendia o que ela estava sentindo naquele contexto da casa dela. E eu já começo a liberar e a lembrar você quantas vezes na sua vida não é você necessariamente que precisa de algo, é alguém da tua casa, é um cenário dos seus, e você precisa se humilhar diante do Senhor, não colocando a vida daquela pessoa, não. Primeiro você começa a dizer: Senhor, se o Senhor não intervir, eu vou perecer. Por que eu vou perecer? Porque as dores desse mundo se tornam insuportáveis quando a gente tem a visão espiritual que alguém dentro da nossa casa não tem. Quantas vezes você entrou em um cenário da tua casa onde alguém falava assim: não, essa pessoa não é normal. Você dizia: não, você não está entendendo, isso é espiritual. A pessoa diz: não, fulano, você tem que largar a mão disso, você não, é sua saúde mental que está em jogo. E a pessoa não tem a visão espiritual que você tem, não entende que não é sobre o carnal, não é sobre você se desligar daquela pessoa, é sobre você buscar ajuda por ela, porque quem está enfermo muitas das vezes não tem a força de ir buscar ajuda. Então Deus precisa levantar alguém que mesmo ferido, mesmo fragilizado, ainda tem força para chegar nos pés de Jesus e começar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É alguém dizendo: Jesus, aquela pessoa que eu deixei lá em casa não tem a estrutura de chegar para o culto, não tem estrutura, não tem vontade de vir para o culto, mas através da minha vida, Jesus, alcança aquela pessoa. Alguém aqui já ouviu o ditado: você é coluna da tua casa? Levanta a tua mão se você já ouviu. Isso. Quando nós ouvimos essa palavra, você é a coluna da tua casa, a gente não sabe se a gente se sente aliviado ou se a gente fica triste. Eu vou perguntar para você, talvez você não precise responder, mas só lembre: qual é a função da coluna em uma casa? A função da coluna é sustentar o peso. Repete comigo: sustentar o. Você fica feliz, você fala: glória a Deus, que Deus está me usando para sustentar. Mas quando você lembra o preço que você tem que pagar para aquilo ali ficar de pé, aí você chora. Eu imagino agora colocando primeiro a vida da mãe daquela menina. Não era fácil, gente. A mulher todo santo dia vê a filha dela endemoniada dentro da casa dela, e ela não poder fazer nada porque ela era gentia. Quem estava no momento tendo acesso a Jesus eram os judeus, e nem valorizavam muitas das vezes. Uma mulher gentia não tinha para quem correr,
porque Jesus ainda não tinha chegado lá onde ela estava. Só que em determinado dia, em determinada hora, Jesus passa por Tiro e Sidom. E eu vou começar a dizer algo para a tua vida. Quando Jesus passa por Tiro e Sidom, que aquela mulher ouve falar de Jesus. Não, vou começar a te lembrar. Ela não tinha esperança, porque onde ela morava não tinha quem curasse a filha dela. Ela não tinha esperança, porque lá não tinha quem libertasse a filha dela. Mas quando ela ouve que no cenário em que ela vivia, no território em que ela vivia, estava passando alguém que poderia fazer, aquela mulher não pensou duas vezes. Automaticamente ela pensa: peraí, aonde eu moro, aonde eu estou, não existe ninguém que pode liberar uma palavra e libertar. Não, eu preciso ir até esse homem. Eu gostaria que você memorizasse essas palavras que eu vou falar para você. Você precisa de fé, você precisa de atitude, e você precisa de uma palavra. Aquela mulher teve fé porque ela ouviu falar, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Ela talvez nunca tinha visto Jesus na vida dela, mas ela ouviu que Jesus podia salvar a filha. E a Bíblia diz que ela chega, ela começa a se humilhar, porque aquele que precisa de algo do Senhor precisa descer. Para você receber algo do Senhor em que a terra não pode mais intervir, só na base da humilhação, é só descendo no joelho. É muito bonitinho a gente falar isso. Não, tem que se humilhar e descer no joelho. Mas quando você precisa se humilhar e descer no joelho por alguém que não é você? Ela se humilha: Jesus, tenha compaixão de mim. Depois ela fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. No versículo 23, a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Primeiro, Jesus estava testando a fé daquela mulher. Uma mulher que chega desesperada, uma mulher que se derrama aos pés dele. Jesus sabia ou não sabia da urgência daquilo ali? Sim ou não? Por que ele fica quieto? Por que Jesus fica quieto diante de algumas urgências da nossa vida? Por que a gente fala: não é possível que o Senhor não está entendendo a gravidade do que a minha casa está passando? Por que o Senhor não libera uma palavra? Primeiro, Jesus estava testando a fé daquela mulher para ver até onde ela estava determinada a ir. E eu começo a te lembrar nessa noite que o céu muitas das vezes silencia a voz para saber até onde você é capaz de ir pelo que você tem buscado. Porque às vezes nós desistimos muito fácil das coisas. Eu vou orar hoje pela salvação, pela libertação do meu esposo. Aí orou hoje, Jesus não falou nada, e quando voltou do culto, o cenário era o mesmo, a dor era a mesma, a tribulação era a mesma, e Jesus calado, Jesus não fala nada. Aí você chega no culto, pastor Lucas, e fala assim: Senhor, usa alguém lá para falar comigo. Aí quando chega lá, Jesus calado, não fala diretamente com você da forma que você esperava. E aí entra onde Jesus quer te ensinar nessa noite. O meu silêncio não quer dizer que eu não te escuto. O meu silêncio é para provar a tua fé. Eu conheço a tua urgência, eu sei do que você precisa, mas eu preciso te ensinar a ter determinação com a causa que você enfrenta. A Bíblia diz que Jesus não diz nada. E aí quem é que está escutando e se incomodando? Os discípulos. Primeiro, gente, os discípulos sabiam que Jesus não queria alvoroço. Naquele momento, Jesus não queria alvoroço. Ele não queria sair gritando para todo mundo que ele estava fazendo um milagre. Não, Jesus foi para casa da mulher porque ele queria sossego. Ele queria pregar para judeu. E a Bíblia diz que os discípulos falam: Jesus. E na nossa linguagem hoje seria: pelo amor de Deus, manda essa mulher. Ou o Senhor faz o que ela está pedindo, ou o Senhor despede ela para a gente não ouvir mais essa gritaria.
Bíblia diz que Jesus respondeu: eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que que Jesus está falando isso? Primeiro, vamos lá. Jesus veio para pregar a salvação para os judeus. Os judeus precisavam ouvir que Ele estava ali sendo o caminho, a verdade e a vida. Então naquele momento o foco de Jesus não era pregar para gentil. Entenda. Jesus tinha salvação para o gentil? Sim. Mas naquele momento ele queria pregar para judeus. Então ele fala: eu fui enviado. Era dizer, nesse momento a minha missão é falar para judeu, não é falar para gentil. A Bíblia diz que no versículo 25, quando ela recebe a única resposta que Jesus dá, vamos lá, que essa vai pegar e vai doer. Primeiro, Jesus fica calado. E quando ele decide responder, não é o que ela queria ouvir. Quem aqui já não passou por isso? É o quê? Imagina, rapaz, você passar 10 anos da tua vida esperando uma libertação do teu esposo. Aí você fala: Jesus, não estou aguentando mais não. Aí a única vez que Jesus decide falar é: espera. Você vai dizer o quê, Jesus? O Senhor esse tempo todo estava em silêncio. Quando o Senhor fala comigo, o Senhor está mandando eu esperar, porque tem alguém que está precisando mais do que eu. Será que realmente existe alguém precisando mais do que eu nesse momento? É o que a gente pensa. Hã? Fala a verdade, que eu também faço essas vezes. Eu falo: Jesus, é possível que o Senhor não está vendo a minha urgência? E a Bíblia diz que quando Jesus dá a resposta, mesmo sendo uma resposta que ela não esperava, a atitude daquela mulher não é dizer: tá bom, é verdade. Se o Messias está dizendo que ele não veio para mim, eu vou embora. Vamos olhar, na nossa vista hoje a gente dizer o quê, né? Tá bom, né? Ia pegar a malinha, toda burocrochô. É isso mesmo, vou voltar para casa. E agora vou ter que suportar minha filha de novo. A nossa lógica racional seria essa, porque a gente se frustra muito rápido, né? Chegou no culto, não foi como imaginava, e quando Deus usou para falar contigo, não era como você queria. Aí você volta para casa com o mesmo cenário e diz: Jesus, tá bom, eu já entendi que o Senhor não quer libertar, eu já entendi que o Senhor não quer curar, eu já entendi que o Senhor não quer salvar. Que é isso, irmão? Pelo amor de Jesus. Não é que ele não quer fazer, mas ele mesmo assim ainda está te provando. Primeiro, ele fica em silêncio, ignora a mulher. Quando ele responde, ele não responde como ela queria ouvir, para ver se realmente ela queria o que ela estava pedindo. E a reação daquela mulher não é pegar as suas frustrações e ir embora e voltar para o cenário de dor. Não. A reação daquela mulher, trazendo para a lógica de hoje, é verdade, Jesus. O Senhor me tratou no silêncio. É verdade, Jesus. O Senhor não me respondeu como eu imaginava, Jesus. Mas eu continuo acreditando que somente uma palavra do Senhor, eu continuo acreditando que mesmo que o Senhor não me responda como eu imagino, eu continuo acreditando que somente o Senhor somente o Senhor pode fazer. A Bíblia diz que ela veio até ele e adorou. Em Marcos diz que ela se prostrou. Mas ambos têm o mesmo contexto de adorar. Você sabe o que é você adorar? Quando você recebe o silêncio de Deus, quando Ele te responde como você não queria, e quando você ainda não sabe se Ele vai te abençoar da forma que você quer, mas mesmo assim, você ainda se humilhar e adorar a Ele. Não é fácil você adorar quando você não tem todas as respostas. Não é fácil você se prostrar quando você não sabe mais que rumo e que caminho a tua casa vai tomar, ou que caminho a sua oração vai tomar, se vai ser respondida ou não. Mas eu tenho algo para liberar sobre a tua vida nessa noite. Não importa como Jesus te respondeu, ou se Ele não te respondeu, a tua função não é questionar o método que Ele fez ou que Ele não fez. A tua função, mediante o teu cenário, é tão somente se prostrar
Jesus, acima da minha dor está a minha adoração. Acima dos meus questionamentos está a minha adoração. E a Bíblia diz que quando ela se prostra, ela adora. Ela diz: Senhor, socorre-me, vem cá. Ela reconhece Ele como Senhor, mesmo ela não sendo dos judeus. Você entende que ela estava reconhecendo Ele como Senhor, sendo que ela era gentia, fazia parte do gentil. E a Bíblia diz que Jesus responde, no versículo 26, não é bom tomar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus não estava humilhando aquela mulher. Ele só estava dizendo a verdade. Ele estava ali para dar atenção para os dele. Mas aquela mulher, ela tinha uma determinação tão grande, que mesmo ela recebendo de novo outra resposta que ela não esperava, ou que não supria as expectativas dela, ela responde: é verdade, Senhor. Olha a humildade dessa mulher. Olha a humildade dessa mulher. Eu entendo que quem está na posição de precisar não se exalta. Quem está na posição de precisar do Senhor não fica botando Deus no canto da parede, pastor, dizendo: se o Senhor não fizer, então eu não vou acreditar mais no Senhor. Se o Senhor não fizer mais, eu não vou mais para o culto. Se o Senhor não fizer mais, eu não vou adorar como antes. Ei, quem está na posição de precisar, precisa ter a humildade para entender que não é como você quer, não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer. Quem está na posição de precisar, precisa dizer: é verdade, Senhor. Emanarabaço. Quantas vezes, contabiliza na sua vida, quantas vezes você teve oportunidade para colocar Deus no canto da parede, e você dizia assim: não é possível, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou investindo tempo em Jesus, eu estou investindo tempo na oração, eu estou investindo tempo na adoração, e Jesus não corresponde ao que eu estou colocando diante dele. Mas eu venho te dizer, a tua reação mediante ao método que Jesus está agindo na tua vida precisa ser humildade. Sabe o que você precisa começar a colocar diante do Senhor? O é verdade. É verdade, Jesus. Eu não sou merecedora da sua atenção. É verdade, Jesus. Eu não mereço um segundo sequer da tua atenção. Porque tem gente que já começa assim: o Senhor tem que fazer, se o Senhor não fizer, Jesus. Ei, quem é o servo na história? É Jesus que é seu servo? Para com isso, pelo amor de Jesus. Você está na posição de servo diante dele. Então você precisa ter a humildade de dizer: Senhor, é verdade, eu não mereço a resposta do Senhor, a minha casa não merece, mas todavia, Senhor, olha para mim. Mas todavia, Senhor, Jesus, se eu receber só um segundo da tua atenção, amanarabaçou. A Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que têm um coração contrito, quebrantado. Eu não sei qual é o método que você tem usado diante de Deus para tentar receber uma resposta de Jesus, mas neste culto Ele te trouxe para dizer: muda o método, começa mais a agradecer, começa a dizer: é verdade, Jesus, o Senhor ainda não fez como eu queria, o Senhor não respondeu como eu queria, mas todavia, Senhor, atenta tão somente o teu olhar. A Bíblia diz que ela fala: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Nos dias atuais a gente ia dizer assim: tá bom, Jesus, então faz assim, o Senhor prega para os judeus e eu vou esperar o Senhor pregar para os judeus. Nós iríamos dizer isso. Depois que o Senhor, sabe aquele irmão, bom, vamos lá, nos dias atuais que isso acontece muito, eu não sei aqui, pastor, não sei.
Que o pastor fala assim, irmão, terminou o culto, por favor, não pede para orar não. Né? Hoje não vai dar para orar por ninguém. Aí vem o irmão lá do fundo. Ô pastor, ora pastor. É rapidinho, apresenta aqui a minha causa. Olha a humildade da pessoa, né? Às vezes o pastor nem queria mais orar, quer ir para casa, está cansado. Mas a pessoa chega com jeitinho, né? Com humildade, pastor, é rapidinho, não vou tomar o tempo do Senhor. Essa é a frase que o povo de igreja usa para o pastor. É verdade, eu sou filha de pastor e eu sei. Não, vai ser rapidinho, não vou tomar o tempo do Senhor. Coisa rápida, só uma oração. Aquela mulher, ela teve a paciência e a esperteza para responder Jesus conforme ele estava fazendo. É verdade, Senhor, eu entendo que o Senhor tem que alimentar os judeus com a palavra. Mas eu vou esperar, eu estou aqui. Se o Senhor quiser terminar, eu vou esperar e eu vou receber, nem que seja a migalha dessa unção, desta palavra. Essa mulher teve fé para acreditar que Jesus podia fazer. Ela teve atitude para ser, mesmo sendo gentia, ir até Jesus. E terceiro, é o que eu vou falar agora. No versículo 28, Jesus fala, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus poderia dizer, grande é a tua determinação. Só que a determinação nem sempre permanece no caminho do trajeto. A única coisa que te sustenta para você receber aquilo que você coloca diante do Senhor não é a tua determinação. Porque a determinação você começa dizendo, eu vou porque Jesus vai curar. Aí você chega no caminho, Jesus vai curar. Só que aí quando chega lá, Jesus não faz o que você queria. Então a sua determinação começa a cair. O que te sustenta é a sua fé. Porque no dia que a tua determinação cair, a tua fé vai te dizer, te levanta, mulher. Te levanta, homem. Você não precisa de cenário favorável para acreditar. Te levanta, rapaz. Te levanta, rapaz. É Jesus dizendo, no dia que você entrar na tua casa e não tiver mais determinação para orar pela libertação, pela cura, pela salvação, Jesus está dizendo, não é a determinação que vai te sustentar, é a tua fé, é você acreditar que mesmo não vendo, você vai receber. Porque Jesus sabia que determinação ela tinha, ela teve coragem, ela teve persistência, mas o que moveu o coração de Jesus foi a fé. E eu gostaria de já completar esta palavra. Está dando meu horário? Eu gostaria que você lembrasse aí. Todo esse momento na sua trajetória. Quantas coisas você começou, mas não terminou? Quantas coisas na tua vida espiritual, ministerial ou dentro da tua casa você começou e não conseguiu terminar? Quantas coisas no início do ano você prometeu para si mesma com determinação, mas quando chega no meio do ano, a determinação do início do ano, da virada do ano acabou. No início desse ano eu estive aqui e o pastor falou sobre isso. Ele deu até um papelzinho, né? Foi um papel que o Senhor deu. Até falou do projeto fitness. Foi, eu me lembro. Que a gente começa dizendo, esse ano eu vou conseguir. Só que quando chega no meio do ano, rapaz, começa a procrastinação, né? Vai batendo o cansaço de quê? De você esperar resultados. O maior problema ao chegar no trajeto, para você chegar no seu destino, é o cansaço no meio do projeto, do trajeto. Você começa a olhar e dizer, eu fiz hoje, mas não vi nada, né? Quem vai para a academia desse jeito, você vai para a academia um mês, aí você já fica assim, ó. Não subiu nada aqui ainda, tá bem assim. Aí
quando passa um mês que você vê que não deu em nada, eu também estou chegando cansado do trabalho, rapaz, não estou vendo nada ainda. Eu vou comer meu hambúrguer. Eu vou comer minha pizza, meu churrasco, minha picanha. E picanha, estou profetizando aí, receba. Porque você estava determinado, você disse, eu vou conseguir, eu vou ficar fitness esse ano, ninguém me segura. Só que aí no meio do trajeto você começa a se cansar porque não vê resultado. Então o que precisa não é mais determinação. Você precisa acreditar, é verdade, eu estou malhando hoje, mas não estou vendo nada. Mas se eu continuar, daqui a 1 ano eu consigo. Não é verdade? A tua fé te levará a viver obras completas. Eu já estou encerrando, mas eu gostaria de que você lembrasse disso que eu estou falando contigo nesse culto de hoje. A tua fé levará a tua casa a viver obras completas. No dia que você voltar do culto e o cenário não tiver mudado, eu quero que você se lembre. É verdade, Jesus. Não é a minha determinação que vai me ajudar. É a minha fé de que o Senhor vai olhar para dentro de mim. Se você acredita nessa palavra, eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Oh, Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui, igreja. Ah, Jesus. É porque é verdade. Muitas das vezes nós chegamos no culto dizendo, Deus, eu estou tão cansado porque a espera está me cansando. A espera está acabando. E Jesus te trouxe nesse culto para te lembrar o porquê que você começou. É Deus dizendo, te lembra o porquê que você começou. E se lembra que o que te levou a começar foi a tua fé de que iria acontecer. Eu já vivi e tenho visto isso em muitos contextos. Pessoas que não conseguem mais lutar pela casa. Pessoas que não conseguem mais lutar pelo casamento. Por quê? Porque se cansou de pedir para Jesus olhar, virar o olhar e liberar uma palavra e não receber. Mas essa noite eu tenho algo maravilhoso para te lembrar. Jesus virou para a mulher e liberou uma palavra. A tua filha receba, que a tua filha receba o que você tem buscado. Que a tua filha receba, no versículo 28, ele disse, que faça contigo como queres. E a Bíblia diz que naquele momento a filha dela recebeu, aleluia, o que ela tinha pedido. Eu quero te dizer algo nessa noite. O que você precisa para fechar com chave de ouro é tão somente de uma palavra. E a palavra que Jesus libera para você é: ah, Jesus, como você tem pedido, receba nessa noite. Não vai precisar você levar um profeta dentro da tua casa, porque a palavra já está trabalhando. Enquanto você está aqui nesse culto, a palavra trabalha na tua casa. A palavra trabalha. A palavra trabalha. A palavra trabalha. A palavra está trabalhando. A palavra está trabalhando. Receba nessa noite. Receba nessa noite a fé que te dará força para você prosseguir no dia em que você se cansar, no dia em que você dizer, Deus, eu não suporto mais. Eu gostaria de chamar aqui uma intercessora. Posso, pastor? Vem uma intercessora para levantar um clamor. Eu gostaria de chamar uma intercessora. Fica com vergonha não, pode vir. Cadê a intercessora aí de fogo? Eu sei que aqui tem. Eu sei que aqui tem. O que mais tem aqui é mulher e homem de Deus. Pode vir.
Escuta. Na hora que a irmã começar a clamar, eu quero que você coloque agora diante de Jesus. Qual é a menina que você deixou na tua casa? Coloque diante do Senhor. Eleve os teus pensamentos. Aleluia. Abra a tua boca, igreja.